Então, bem-vindos a outro episódio do podcast Histórias a Dois. Hoje temos aqui o Fred para discutir o tópico Palestina, da perspectiva do ativismo em Portugal e na Europa. Fred, queria-te agradecer por estares aqui hoje connosco e vou-te passar a palavra para tu te apresentares. Boa tarde e, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa, tanto a ti como ao Luan e à Dina. Eu sou o Fred, trabalho no setor da juventude há alguns anos em projetos relacionados com a educação para os direitos humanos, com a participação cívica e política dos jovens, aqui na Tapada e não só. Para além disso, sou dirigente associativo na Dínamo e estou também envolvido no movimento social como ativista em várias frentes do movimento social. Então, a minha primeira pergunta era sobre quando olhamos para os movimentos de solidariedade internacional, de forma geral, que conquistas é que nós conseguimos retirar que depois estes movimentos novos, entre aspas, né? Porque o movimento pela Palestina não é novo, mas que conquistas e que formas de ação é que nós retiramos do passado? Há muita história com a qual podemos aprender. A questão das conquistas é um bocadinho difícil às vezes de avaliar, porque ao mesmo tempo que estão a acontecer estes movimentos de solidariedade, estão muitas vezes também a acontecer lutas de libertação a diferentes níveis nos próprios locais e, portanto, é um bocadinho difícil às vezes dizer o que é que foi uma conquista de quem. Mas estes movimentos obviamente não são paralelos, eles cruzam-se, interagem, convergem no mesmo objetivo e há uma série de exemplos dos quais podemos tirar muitas aprendizagens. O mais óbvio é talvez a luta contra o Apartheid na África do Sul, em que por todo o mundo houve uma série de formas de protesto que foram muito utilizadas e dar um bocadinho de destaque, se calhar, àquela que influencia muito o movimento de solidariedade com a Palestina, que são a luta por um boicote, por sanções, pelo desinvestimento no apartheid sul-africano e que hoje em dia o movimento de solidariedade com a Palestina tira muitas reflexões daí. Depois, em Portugal, temos o caso assim paradigmático da solidariedade com a luta pela autodeterminação em Timor-Leste, que mobilizou a sociedade civil em Portugal e com muito impacto. Mas também temos muitos outros exemplos pelo mundo. Temos a luta contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, com os estudantes a terem um papel central como agora têm. Temos o caso da guerra colonial, no caso português, tanto da solidariedade em Portugal com os movimentos de libertação nacional, através de sabotagem contra o aparelho militar português, através de diferentes formas, mas também a própria solidariedade dos povos das antigas colónias, especialmente os povos dos PALOP, que se insurgiram contra o colonialismo português, também em solidariedade com a luta contra o fascismo português, como se pode ver nos textos de Cabral e nos textos de uma série de outros líderes revolucionários, em que este aspecto de solidariedade com a luta contra o fascismo era muito, muito claro. Depois, para além disso, num aspecto mais recente, se calhar, temos o exemplo da luta contra a guerra no Iraque, que, apesar de não ter conseguido travar a carnificina no Iraque, mobilizou milhões de pessoas pela Europa e pelo mundo para lutar contra a guerra e também exerceu pressão política para isso. Portanto, acho que há mesmo uma variedade enorme de exemplos dos quais podemos tirar imensas aprendizagens. Já falaste aqui de alguns exemplos, mas quando olhamos para o caso específico da Palestina, que formas de organização e de ação é que nós encontramos neste movimento e quais são os seus principais objetivos? Então, aquilo que encontramos mais é uma diversidade enorme das formas de ação. Esta nova vaga do movimento de solidariedade com a Palestina, não é? Porque não se pode, como já tinhas dito, falar deste movimento como novo, ele já existe há bastante tempo, mas agora realmente houve uma nova vaga, houve muitas pessoas a juntarem-se ao movimento, houve uma mobilização que não víamos antes. E ele é caracterizado por esta diversidade que eu já referi, mas também por uma ousadia e uma criatividade enormes. Temos as formas de luta e de ação a que já estamos um bocadinho mais habituados, as manifestações, as vigílias, as petições, os eventos culturais, que é também o aspecto em que a Dínamo se calhar tem estado mais ativa. Organizámos aqui o Arraial em celebração dos 50 anos do 25 de Abril, que teve também uma parte enorme de solidariedade com a Palestina. Temos feito vários eventos do projeto Papel Social da Arte, em que lemos poesia pela Palestina, mostramos filmes relacionados com o tema da Palestina e depois temos discussões à volta disso.
todas estas formas de luta continuam a existir e continuam a ser, na minha opinião, super importantes, mas apareceram também formas, ou nos casos novas e noutros casos formas que já conhecíamos, mas que ganharam uma maior expressão ultimamente e que ganharam outras características, e que são mais disruptivas e até mais ousadas em muitos casos. Falando um bocadinho de formas de luta que já existiam, temos uma das formas mais conhecidas de luta em solidariedade com a Palestina, que é o movimento BDS, boicote, desinvestimento e sanções, que, para quem não conhece, e assim muito brevemente, é um movimento que exige exatamente que se boicote o Estado de Israel e as empresas que colaboram com o apartheid israelita. Exige que haja um desinvestimento tanto dos Estados como das empresas em todos estes parceiros e no próprio Estado de Israel, e exige sanções dos vários Estados contra Israel até que Israel se pare com a ocupação, com o apartheid, etc. Este movimento já existia há muitos anos, inclusive em Portugal já existia, mas ganhou outra expressividade ultimamente. E um aspecto que não é tão referido deste movimento, mas que vai buscar muita inspiração exatamente à África do Sul, é a parte do boicote cultural e académico, ou seja, de boicotar instituições, grupos, etc., culturais e académicos que continuem a colaborar com o apartheid israelita ou que até em alguns casos são veículos de propaganda israelita. Nesse aspecto, tivemos duas situações de que eu posso falar porque participei diretamente aqui em Portugal, que foi quando ativistas interromperam o concerto do Quarteto de Jerusalém, que aconteceu na Gulbenkian, creio que em novembro, se não estou em erro. O Quarteto de Israel, assim muito brevemente, é um grupo de música que se autoconsidera embaixador do IDF, do exército israelita, que é reconhecido pelo próprio Estado israelita como um veículo de propaganda e de difusão da mensagem de Israel pelo mundo e que vai atuar em Lisboa enquanto Israel está a massacrar pessoas na Palestina. Para muitas pessoas no movimento isto era uma coisa impensável, que isto pudesse acontecer sem nada se passar, então o concerto foi interrompido em 2 momentos diferentes por ativistas a gritarem exatamente pelo fim do genocídio, que foram retirados pela polícia da sala e identificados. Também no aspecto mais desportivo, por exemplo, no jogo de basquete entre Portugal e Israel foram abertas bandeiras da Palestina em solidariedade e mais uma vez os ativistas foram retirados do recinto pela polícia com apreensão de bandeiras, com alguma violência e intimidação, mas acho que já podemos falar um bocadinho mais à frente deste tipo de táticas. Mas isto para dizer que, para além destes aspectos mais conhecidos do BDS, de não comprar coisas de certas marcas, de exigir que os Estados façam estas sanções, há também todo este aspecto cultural e académico que também tem muita importância. Depois, outras coisas assim mesmo verdadeiramente disruptivas que apareceram. Temos as ações de desobediência civil de massas. Estou a pensar, por exemplo, em Portugal, nas acampadas estudantis que houve por todo o país, mas também na ocupação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, por exemplo, que ocorreu ao mesmo tempo que essas acampadas. E se falarmos no prisma europeu, podemos falar da ocupação de ruas, da ocupação de estações de comboio, portos. Agora, há pouco tempo, acho que foi na Holanda, que foi um porto também ocupado. Portanto, há uma série de ações de desobediência civil de massas que estão a ocorrer para tentar não só pôr pressão política, mas diretamente travar algumas coisas que estão a acontecer. No caso dos portos, por exemplo, o objetivo não é só fazer pressão política para que se pare de enviar armas para Israel, é de efetivamente conseguir que aquele determinado navio que vai ancorar naquele porto numa determinada data não consiga ancorar e não vá para Israel. Ou seja, são ações de ativismo que em muitos casos estão diretamente a impedir mortes e diretamente a impedir que a indústria da guerra continue a matar pessoas na Palestina. Depois temos casos ainda mais assim que não estávamos mesmo habituados, das ações diretas e de sabotagem económica. O mais conhecido talvez é no Reino Unido, PAL Action ou Palestine Action, que tem-se focado maioritariamente na Elbit Systems, que é a maior empresa de armamento israelita que opera no Reino Unido, e eles têm ativamente desmantelado fábricas de produção de armamento, ou seja, há um impacto direto na indústria da guerra e impede-se ativamente que armas que vão matar pessoas sejam produzidas. Então acho que isso é muito importante, e cá em Portugal também tem havido algumas ações nesse sentido, tanto de sabotagem económica como de pressão política.
E depois, por último, sendo que havia outras coisas que eu poderia falar, mas há uma série de ações individuais, às vezes mais simbólicas, que ocorrem em muitos níveis. As pintadas que vemos pelas cidades, Lisboa, houve uma altura que estava cheia de pinturas pró-Palestina. Ainda ontem, na Vigília da Palestina, havia uma senhora que falava dos postais que ela desenha e que oferece a pessoas para enviarem para líderes políticos a pressionar. E depois ações individuais que já estão numa fase de desespero, que são mesmo drásticas, como o caso do Aaron Bushnell nos Estados Unidos, que pegou fogo a si próprio em frente à embaixada israelita nos Estados Unidos. Ou seja, é uma ação de uma pessoa que já está desesperada, que já não vê outras soluções políticas para deixar de ser cúmplice e para fazer alguma coisa. Desde ele mais 3 pessoas. Exatamente, desde aí já houve outras pessoas que fizeram o mesmo. Isto mostra como há muita gente que está a ver aquilo que se está a passar e está desesperado por não conseguir fazer mais. Depois, em termos dos objetivos destas ações de ativismo, obviamente, dependendo dos grupos, coletivos, etc., falamos de objetivos diferentes. Há alguns objetivos comuns. O fim do genocídio na Palestina é o objetivo mais óbvio, o cessar-fogo imediato, incondicional, etc., como se tem falado muito, o fim da complicidade dos governos ocidentais em tudo aquilo que se está a passar, e a soberania para o povo da Palestina. Estes são assim os objetivos quase óbvios para o movimento de solidariedade. E depois, alguns grupos têm objetivos um bocadinho mais avançados: o fim do apartheid, o fim da ocupação da Palestina na sua totalidade. Portanto, já depende um bocadinho mais de grupo para grupo. Ok, então, como tinhas dito há pouco, e acho que não é possível falarmos deste tema do ativismo sem falarmos de repressão, não é? No que nós temos visto, nem por todo o mundo e na Europa, tem havido uma escalada desta violência, seja tanto a nível estatal, por parte das forças policiais, mas também uma repressão social, não é? A nível mediático e da própria sociedade em geral. Fazendo aqui uma pergunta se calhar um pouco óbvia, mas quais são as consequências diretas desta repressão? Sim, falando de repressão, acho que a palavra que usaste é exatamente a palavra correta, que é escalada, porque a verdade é que é muito importante nós termos em conta que a repressão contra o movimento social, tanto contra o movimento de solidariedade com a Palestina como com outros movimentos, não é uma coisa nova, não é uma coisa que apareceu agora. Saiu agora há pouco tempo um relatório da Amnistia Internacional exatamente sobre o direito ao protesto, que analisa uma série de países europeus e que a tendência que encontra é exatamente de repressão do direito à manifestação e reunião pacífica e de um estreitamento dos nossos direitos civis nesse campo. Para dar um exemplo, ainda em 2021, portanto muito antes deste tema vir assim para os mídias desta forma que está agora, na Alemanha, em Berlim, num protesto de solidariedade com a Palestina, no dia do Nakba, eu vi centenas de pessoas a serem agredidas pela polícia, e eu próprio fui agredido pela polícia no momento em que tentava ajudar uma pessoa que estava desmaiada. Ou seja, há uma violência, uma normalização da violência policial contra o movimento de solidariedade com a Palestina e contra outros movimentos sociais que está a ganhar muito campo na Europa. E essa repressão também já vem a tomar outros espaços que não são só da repressão policial. Para dar um exemplo, Israel criminalizou o BDS e criminalizou esta ideia de boicotar empresas e instituições ligadas ao Estado israelita, e pressiona diplomaticamente os seus aliados para fazerem o mesmo. Inclusive a Alemanha tem dado muitos passos nesse sentido, mas também a Inglaterra, e também já se falou disso em França. Portanto, há uma série de formas de repressão. Uma das mais assim obscuras que eu encontrei no tempo que tenho passado a investigar sobre isto é o Project Butterfly. É um projeto que aconteceu no solo norte-americano, nos Estados Unidos. Foi liderado por uma empresa que se chama Psy Group, que é uma empresa de espionagem na prática, mas tem outro nome, mas aquilo que fazem na prática é isso, com ligações à Mossad, aos serviços secretos israelitas, que aquilo que fez foi começar uma campanha gigantesca nos Estados Unidos para fazer doxing
a estudantes pró-palestinianos. Para quem não saiba, o doxing é espalhar informações pessoais de uma pessoa, mas também para fazer difamação desses estudantes, para fazer espionagem dentro dos próprios movimentos de solidariedade, dentro das universidades, e depois para fazer disseminação de informação falsa para tentar difamar o movimento e os ativistas. Ou seja, já há muitos anos que há uma série de contornos a esta repressão. Claro que no último ano esta repressão escalou completamente, tanto a nível estatal, como dizias, seja ela policial ou judicial, mas também a nível de, por exemplo, assédio por parte de grupos de extrema-direita e grupos sionistas. Um exemplo assim muito próximo foi no Porto, a Vigília de Solidariedade, que foi atacada por membros de extrema-direita e as pessoas foram assediadas, com a polícia a olhar e a não fazer nada. Ao mesmo tempo, vemos também a destruição de propaganda política pró-Palestina. Tivemos o caso dos MUPIs do Bloco, que foram vandalizados agora nas últimas semanas. Temos o caso da própria faixa que a Dinamo colocou aqui na estação da Tapada das Mercês, que foi retirada sem autorização, porque a propaganda política pode acontecer no espaço público. E, portanto, há muitos exemplos deste tipo de fenómenos. Na Europa, temos visto também imagens, ou seja, na Europa, sem ser em Portugal, temos visto imagens completamente assustadoras. Temos visto a proibição quase total de manifestações pró-Palestina, como foi o caso da Alemanha, em que é muito difícil organizar uma manifestação pró-Palestina autorizada, que não seja ativamente reprimida pelo Estado. E observamos, como estavas a dizer, também uma enorme demonização destes protestos nos mídias, com os ativistas a serem chamados de terroristas, de criminosos, numa campanha que tem fins políticos de ataque ao movimento pró-Palestina, mas que também tem um lado que nós não podemos ignorar, de racismo e de xenofobia, por este ser um movimento que inclui muitas pessoas racializadas, muitas pessoas árabes, muitas pessoas muçulmanas, e que há todo um lado de preconceito, de xenofobia, de islamofobia, que entra também aqui, que está impregnado nos mídias e que depois se reflete nesta demonização dos protestos. E depois, falando só muito brevemente de outro caso europeu de repressão judicial, temos o caso da Palestine Action, que eu falava há pouco, em que agora vários dos seus líderes e dos seus ativistas estão acusados debaixo de uma lei que visa terrorismo, portanto eles estão a ser acusados de apoio ao terrorismo, por usarem os seus corpos e o seu ativismo para se oporem à produção de armas no Reino Unido. Depois, falando em consequências efetivas, há obviamente o desgaste emocional e psicológico que isto provoca aos ativistas, não é? Há as represálias profissionais, com pessoas na Alemanha, nos Estados Unidos, que já perderam empregos e oportunidades, mas há também uma série de outras coisas. Há as represálias judiciais, com detenções arbitrárias, com proibições de saída do país, com prisões domiciliárias, etc. E há as represálias para todos nós, que não são só para quem está a fazer ativismo. Há uma diminuição das nossas liberdades políticas e cívicas enorme, a reboque deste pretexto que isto são manifestações de ódio e de que é preciso conter este movimento, acusando de antissemitismo pessoas que estão a manifestar-se ao lado de pessoas judaicas. Portanto, há uma tentativa de difamar este movimento, com o objetivo político de o atacar, mas também com um objetivo político mais profundo de alterar o panorama de direitos cívicos e políticos na Europa, na minha opinião. E há o resultado mais grave de tudo isto, que é a continuação do genocídio e da cumplicidade dos governos ocidentais com este genocídio. Tinhas falado há pouco, lá está, da junção de pessoas em torno deste movimento, não é? Uma frase que temos visto muito e o sentimento que essa frase carrega, que é todos os opressores se vêem em Israel e todos os oprimidos na Palestina. Quais são as especificidades deste movimento que faz com que haja realmente essa união, que haja tantas pessoas de tantos movimentos à partida sem associação direta, digamos assim, que se unam em torno desta questão? Falamos do movimento feminista, falamos do movimento queer, por exemplo, que se associam e lá está, se revêem na Palestina. Sim, sem dúvida. É um fenómeno, na minha opinião, muito bonito e muito inspirador que tem acontecido, e acho que, em primeiro lugar, se há um motivo para tanta gente estar a juntar a esta causa e estar a perceber a sua importância, um dos principais motivos é que o povo palestiniano está há décadas a lutar e a não deixar que este tema desapareça de diversas formas, tanto a nível cultural, como a nível de pressão diplomática, como a nível da própria resistência armada, que mantém este tema no foco.
Depois há toda a diáspora palestiniana espalhada pelo mundo e também aqui em Portugal, que também ela continua a falar sobre este tema e a fazer ligações com movimentos, a ir procurar apoio e solidariedade onde a encontrar, e de camaradas portugueses que não são palestinianos, mas que já há décadas que estão neste movimento e que estão a tentar chamar a atenção para aquilo que se está a passar. Depois houve realmente este esforço de ativistas de diversas lutas em cruzar estas lutas e em procurar alianças. Acho que hoje em dia há um reconhecimento geral de que é importante estar do lado da Palestina. Acho que para a maioria das pessoas ser humanista, ser progressista, ser pelos direitos humanos, o que lhe queiramos chamar, implica lutar pela libertação da Palestina. Acho que assim, se calhar a expressão mais óbvia disso é aquela frase do Mandela de que só somos realmente livres quando a Palestina for livre, ou a nossa liberdade só é completa quando a Palestina for livre. Depois, para além deste aspecto se calhar um bocadinho mais abstrato, digamos, há a realidade material daquilo que se está a passar, e essa realidade, os impactos daquilo que Israel tem feito na Palestina nos últimos 76 anos não impactam apenas a Palestina. Israel fornece armas e dá treino a regimes opressivos por todo o mundo, espalhados pelo mundo. Israel não é transparente sobre as exportações de armas, portanto nós não temos assim um registro claríssimo de que regimes é que estão incluídos aqui. Aquilo que há são diversas investigações que foram procurar descobrir. Mas nós sabemos, por exemplo, que Israel colaborou com o regime de Pinochet no Chile, tanto com armas como com treino para os militares e os polícias que prendiam e torturavam opositores políticos. Sabemos que Israel enviou armas para o apartheid na África do Sul também. Sabemos que Israel testa em Gaza a tecnologia militar que depois exporta para governos opressivos por todo o mundo. A questão, por exemplo, do reconhecimento facial. Israel exporta a tecnologia que usa para controlar os palestinianos na Cisjordânia, exporta depois para regimes opressivos para fazer mil e uma coisas. Israel participa também ativamente no apoio político à extrema-direita. Podemos falar de Trump, podemos falar de Le Pen, podemos falar do Vox aqui ao lado. Todos eles têm relações mais ou menos próximas com governantes, com altas figuras do Estado israelita. Portanto, para o movimento antifascista, por exemplo, também há uma associação óbvia aqui, para além do dever moral de apoiar o povo da Palestina, há este reconhecimento de que as ações de Israel têm um impacto aqui e não acontecem apenas na Palestina. Outro exemplo é o caso do software Pegasus, que ficou muito conhecido há uns tempos quando foi descoberto aquele escândalo de espionagem a diferentes líderes políticos. O Pegasus é de uma empresa de espionagem israelita. Temos uma série de exemplos mesmo, falando aqui um bocadinho mais especificamente do caso de Portugal e também num tema que é muito relevante hoje, porque enquanto gravamos isto, uma parte gigante de Portugal está a arder, e um dos motivos, nós sabemos hoje em dia que um dos motivos para esses fogos, além das alterações climáticas em geral que ligam também isto à questão climática, um dos motivos é a indústria da celulose, e uma das principais responsáveis pela indústria da celulose é a Navigator, que é uma empresa que é a 6ª maior exportadora em Portugal para Israel. Ou seja, uma empresa que, além de estar a lucrar com a destruição dos ecossistemas em Portugal e com as mortes que os incêndios provocam, está a lucrar com o apartheid e com a ocupação na Palestina. Portanto, as coisas estão de tal forma ligadas em termos materiais, concretos, de impacto, que é impossível não ver estas ligações. Outro caso em que isso é muito óbvio, sem querer alongar muito, é o caso do pinkwashing, aquilo que se fala, as situações em que Israel utiliza o movimento LGBT, ou tenta instrumentalizar o movimento queer para fazer propaganda para o Estado de Israel. Como é lógico, esta tentativa pode resultar em alguns casos e pode conseguir alguns aliados, mas há uma massa de gente que não quer que o movimento que é relevante para elas seja colado a práticas genocidas, a práticas de ocupação, a práticas de Israel. E isso depois traz a resposta, que é uma enorme solidariedade também do movimento queer. E vimos isso no Pride em Lisboa, onde houve um Pink Bloc que fez exatamente ações de solidariedade com a Palestina durante o Pride. E então, a minha sensação é que hoje em dia há uma certa crença que é expressa em vários discursos, nas vigílias, nas manifestações, que é esta ideia de que
a Palestina vai nos libertar a todos. Não somos nós que vamos libertar a Palestina, nós estamos a tentar apoiar as pessoas que estão a lutar para libertar a Palestina. A Palestina e a luta dos palestinianos pela sua libertação é que, por ter trazido toda esta hipocrisia, todas estas contradições por as ter tornado tão claras para a população de todo o mundo, criou este movimento que tem uma energia e tem uma vontade de mudar as coisas que é muito profunda e que eu acho que pode ter muito impacto nos próximos tempos. Realmente é isso, é ver a rede de um lado, mas também a rede do outro, não é? Porque tornou-se evidente, através das ações veladas ou não que Israel tem, mas que vieram à tona, evidentemente, agora com os eventos mais recentes, dessa rede da expressão que Israel tem e de como no resto do mundo isto tudo se interliga. E, portanto, isso gera com que também do outro lado as pessoas se queiram unir, porque percebemos que estamos todos a sofrer pela mão das mesmas pessoas, ao fim e ao cabo. Claro, e só dar a nota naquilo que está a dizer desta rede, que também não podemos nunca tirar da equação que o principal aliado de Israel são os Estados Unidos, que estão envolvidos em atos de imperialismo e de agressão pelo mundo todo, tal como outros governos europeus que continuam a apoiar Israel. E, portanto, isto não é só sobre Israel, isto é sobre a Palestina, claro, e sobre a liberdade do povo da Palestina, mas isto é também sobre a liberdade de todos os povos oprimidos e contra o colonialismo em todo o lado. Aqui numa nota mais pessoal, o que é que no teu percurso te levou a querer participar ativamente nesta causa e a lutar pelo povo da Palestina? É assim, eu já há algum tempo que era solidário com a causa da Palestina, participava em protestos, tanto em Portugal como quando vivi fora, sempre procurei envolver-me, mas não estava envolvido ativamente na organização do movimento de solidariedade com a Palestina, não estava eu próprio organizado, digamos. Outubro e o início desta nova agressão israelita contra Gaza mudou isso, porque apesar de eu já saber o que é que estava a acontecer, a dimensão, o facto de no nosso telemóvel dia após dia estarem a passar imagens como aquelas que continuamos a ver, tornou-se sufocante e criou em mim uma urgência de fazer algo e de tentar intervir na medida do possível. Isto depois foi alimentado por várias coisas. Eu tive a sorte de, em 2023, viajar em trabalho para Londres e, por acaso, por uma coincidência de datas, participei naquela que deverá ter sido uma das maiores manifestações pró-Palestina na Europa no último ano. Os organizadores dizem que foi à volta de 1 milhão de pessoas, em que falaram uma série de pessoas palestinianas que estavam envolvidas diretamente na luta e que deram testemunhos muito fortes e muito impactantes, e todo o processo foi muito impactante. Isso gerou em mim um outro sentimento de dever, de responsabilidade até, de me envolver. E depois, quando procurei envolver-me cá, esse foi assim o grande incentivo, porque encontrei camaradas que me inspiram profundamente e que têm uma dedicação e uma resiliência, uma vontade de mudar as coisas muito profunda e muito forte. E ao mesmo tempo vi que era um movimento que estava a ir buscar pessoas a todo lado, como eu já não via um movimento fazer, pelo menos em Lisboa, há muito tempo. Não sei se tenho sequer outra memória de um movimento que tenha feito isso, que tenha agregado tanta gente por uma causa comum. E isso criou em mim uma energia, uma vontade de lutar e um sentido de responsabilidade por ver, ok, se pessoas palestinianas que estão aqui a viver em Portugal, que estão a ver a sua família em Gaza ser bombardeada, ou a sua família na Cisjordânia a ser presa ou morta, porque muitas vezes esquecemos que não está só a acontecer massacres em Gaza, a Cisjordânia está a ser constantemente atacada, e isso também escalou nas últimas semanas. Isto criou em mim um sentido de responsabilidade enorme, porque se eles, com todas estas adversidades, continuavam a ter energia e a ir procurar na luta a energia para conseguirem estar bem e conseguirem continuar a lutar, então eu senti que também tinha o dever de conseguir. E agora assim, numa nota final, tendo isto tudo à nossa frente, esta realidade, quais são os próximos passos para o movimento da solidariedade com a Palestina?
Eu acho que o grande próximo passo é não parar. Não deixar que este tema desapareça, que estes massacres se normalizem. Nós sabemos que o tempo, a duração que os temas ocupam nos mídias hoje em dia não é tão longa assim, os temas desaparecem e há outro tema que os substitui muito rapidamente, e nós já estamos a ver isso com o caso, com aquilo que se está a passar na Palestina. Nós vimos que o primeiro bombardeamento de um hospital foi uma grande notícia, e desde aí dezenas de hospitais foram bombardeados e tornados completamente inoperacionais. A situação deteriorou-se imenso e cada vez menos aquilo que acontece é notícia, porque está a ficar completamente normalizado. Eu acho que um dos nossos papéis principais é garantir que este tema não desaparece, que a Palestina não é um tema que dura um ano e que depois o massacre continua, a ocupação continua, o apartheid continua e nós continuamos todos a viver a nossa vida normalmente. Não podemos abandonar este tema e temos que garantir que o foco não sai daqui. E depois, ao mesmo tempo, temos que escalar. Temos que escalar a pressão política, temos que escalar a pressão económica e a pressão cultural. A pressão a todos os níveis, na realidade. Acho que temos um caso neste momento que é assim paradigmático. Há um navio neste momento que está a navegar com bandeira portuguesa que transporta explosivos para serem utilizados nas bombas israelitas, ou seja, é um envolvimento direto de Portugal no genocídio. É falhar e é ir contra as várias convenções e tratados relacionados com o genocídio que Portugal, que o Estado português assinou em diferentes momentos, mas mais que isso é o dever moral de cada um de nós fazer aquilo que é possível e aquilo que for possível para impedir que isto continue, que a cumplicidade dos nossos governos continue, e que um povo continue a ser massacrado enquanto nós vemos isso em live stream. Isto não pode continuar a acontecer. Nós temos que continuar a informar pessoas e a trazê-las para a luta, mais e mais pessoas, e acima de tudo temos que manter a esperança, continuar a lutar pela paz, continuar a lutar contra o alastramento da guerra, porque cada vez mais toda a região está a ficar envolvida nesta guerra e nós temos que ter noção disso e combater isso. E acima de tudo temos que continuar a lutar pelo fim da ocupação da Palestina e pela liberdade total para o povo da Palestina. Pronto, posto isto, resta-me novamente agradecer-te por ter estado cá, por termos tido esta conversa, que eu acho que é da maior relevância. Queria também agradecer à Rádio Sintoniza-te por nos ter cedido o espaço em que nos encontramos, e voltamos a encontrar nos próximos episódios. Obrigado.